Vamos ler junto? 16, 13. Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outro Jeremias, outro um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem nos revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Só até aqui, a igreja pode assentar, em nome de Jesus. Irmãos, havia uma confusão dos povos naquela época. Quem era Jesus? O nosso tema hoje é: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Para a igreja? É um dos profetas? É João Batista? É Elias? É qualquer um dos profetas? Não, não. Esse é profeta. Jesus, ele é o Salvador. Eles eram vamos dizer assim, da velha aliança. Jesus é da nova aliança. Da velha aliança, o pecado era escondido, encoberto, julgado para debaixo do tapete. Na velha aliança era assim. Mas com Jesus não. João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que tira pecado. Mas por meio de tanto nome, as pessoas, às vezes, irmão, têm dúvida. Até no dia de hoje a pessoa tem dúvida. Será que é o ungido de Deus? Será que é o Filho de Deus? Será que é o Santo de Israel? Igual Isaías mesmo profetizou? Será que é o maravilhoso? Será que é o conselheiro? Será que é o Deus forte? Pai da eternidade e príncipe da paz? Ele é tudo e muito mais. Ele é tudo e muito mais do que isso. Não é somente isso. Ele é aquele que perdoa os pecados, é aquele que cura as enfermidades. Mas é uma confusão, caso de nome. Mas me parece que é no Salmo 138, 2. Nós vamos meditar nessas coisas. Não importa, não importa. A palavra dele, a palavra que está aqui, está acima de todos os nomes dele. Está acima de Jeová, Jeová Nissim, Jeová Shammah, Jeová Jireh, Jeová Tsidkenu. Ele está acima de todos os nomes dele. É a palavra dele. É a palavra dele que não volta vazia, antes que prospere naquilo que ele é enviado. Salmo 138, 2.
Está escrito assim: inclinar-me-ei para o teu santo templo. Nós temos que estar inclinado para o santo templo de Deus. Aonde é o santo templo de Deus? A palavra de Deus. Porque Deus não habita em templo feito com mão humana. A terra é o trono de Deus e a terra é o estrado do pé deles. Então ele não vai habitar em templo feito com mão humana, não. Mas ele habita na sua santa palavra. Aí diz assim: para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandeceste, vai prestando atenção, igreja, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. De Jeová Jiré, de Jeová Nissim, de Jeová Shammah, de Jeová de Jesus maravilhoso, príncipe da paz, Pai da eternidade, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nome de Deus está acima de tudo isso. A palavra dele está acima de tudo isso. Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não hão de passar. Tem muitos. Nós temos que, irmãos, ter mais intimidade com o Senhor Jesus na nossa vida, sabendo que nada acontece por acaso, que tudo que acontece, ele está atento. Tudo que está passando na nossa vida, ele está atento. E se você está passando por uma luta, irmão, não é porque você está em pecado diante de Deus, não. Você não vê nenhuma, até Jesus, irmãos, até Jesus, ele foi tentado. Até o Filho de Deus, o ungido, o Filho do Deus vivo. Agora imagina nós, que somos tão pequeninos, diante desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo. Esse Deus que tudo pode fazer, esse Deus que Efésios 3:20 fala que o Senhor faz abundantemente, muito mais do que nós pedimos ou nós pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Para Deus fazer, o poder de Deus tem que operar em mim, irmãos. E quando o poder de Deus opera em mim, quando eu acho que tudo está acabado, quando eu acho que eu não tenho mais forças, porque quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Aí é que Deus está cuidando mesmo de nós, irmãos. Nós não podemos ter dúvida, mas isso precisa de intimidade com Cristo. Isso não adquire de um dia para o outro. Isso vem através de muita oração. O que me chamou mais atenção, não vou repetir todo aqui esse versículo, esses versículos que nós lemos aqui, mas vamos direto já no 14, isso aí eu já falei. Disse-lhe, e vós é o 15, vamos para o 16. E Simão Pedro respondendo diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, ele teve uma revelação aqui de Deus, irmão. Nada vai acontecer na nossa vida se nós não for revelado por Deus na nossa vida. Nada vai acontecer, nada vai mudar. Nós temos que pegar uma revelação de Deus. Quando Deus fala conosco, é aqui, é nessa revelação. E é isso que Jesus disse para Pedro. Pedro, irmão, a ignorância de Pedro, numa palavra, irmão, numa palavra, a igreja do Senhor foi edificada, irmãos, até o dia de hoje.
E a porta do inferno não prevalece sobre a igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmão? Tem quase 2000 anos que Satanás está tentando parar a igreja do Senhor Jesus. O que ele tem levado é uma pisada boa na cabeça. Amém? Uma pisada boa na cabeça. Porque ele levanta para cair. Porque maior é que está conosco do que está no mundo. Ele é apenas um enganador, ele é apenas um mentiroso. E tem muita gente iludida com esse engano de Satanás. Fala que Deus não vai condenar ninguém, que Deus é bonzinho, é mesmo, Ele é maravilhoso. Ele é poderoso, Ele é príncipe da paz. Mas ele não abriu mão do seu filho para vir ser pregado numa cruz, ser crucificado, para a pessoa pisar no sangue de Jesus. Ele não veio para essa finalidade. Aquele que tem Jesus tem vida eterna, quem não tem vida eterna. Não adianta ser bonzinho, irmãos. Não adianta ensinar o que os religiosos ensinam. Eu fui ensinado assim, irmão. Você pode fazer o que fizer que todo mundo vai ser salvo. Ah, não existe inferno não. Existe lá uma casa cheia de pulga. Se for isso, é fácil. A gente arruma lá um remédio lá e mata elas. Mas não existia purgatório, existia inferno, céu e inferno. Mas nós fomos ensinados assim. As pessoas falam no milagre, mas eles não mostram o santo que fez milagre. Então, que milagre fez na sua vida? Você que está pela rede social, guarda essa palavra para você. Qual santo que fez milagre na sua vida? É o santo de Israel, o Senhor Jesus Cristo? Ou é o santo escultura? Você não sabe? Fica sabendo. Que milagre só faz Jesus. Jesus é que faz milagre. Pastor não faz. Missionário não faz. Diácono não faz. Padre não, pior ainda. Bispo não faz. Papa não faz. Milagre é Jesus, é só Jesus, é Ele, é Jesus, é o Messias, é o Filho do Deus vivo, é o Filho do Deus vivo. Se nós estamos em pé, nós damos glória ao Filho do Deus vivo que tem nos sustentado. Que podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar ajudando, porque a palavra diz, chegai a Deus que Ele chega a nós, e nós estamos aqui nessa noite para chegar mais pertinho do Senhor, através da palavra revelada dEle. Sobre essa pedra é a revelação da palavra, irmãos. Pedra é a revelação, é a palavra. Jesus está falando sobre essa pedra, sobre essa revelação. Por quê? Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja itinerária. Ela não é uma igreja feita, aqui tudo bem. É a Assembleia do Santo, né? A congregação do Santo e a Assembleia do Justo. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, na qual Ele é o cabeça, é uma igreja itinerária. Sabe por quê? Sabe por quê? A igreja é nós. E aonde nós estiver, nós estamos falando da palavra de Deus. Não é pedra. E a pessoa fala assim, mas Pedro é pedra. Pedra é pedra. Não, pedra é uma lasca tirada na rocha. Isaías fala isso. Lembra-te de onde foi cavado, do poço que foi cavado, e da rocha onde fosse cortado.
Mas o que importa é a revelação da palavra, e Jesus continuou falando aqui com ele no 18. Porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, sobre a palavra que Pedro diz. Qual a palavra que Pedro diz? Que Jesus era o Filho do Deus vivo. Irmão, se Pedro não tivesse falado aquilo naquele momento, a igreja do Senhor Jesus era uma igreja duvidosa, irmãos. Era uma igreja que não tinha edificação na palavra de Deus. A igreja está dando para entender, irmãos? A revelação. Aí Jesus fala com Pedro. E também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, ou sobre a palavra que ele diz, que tu és o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor Jesus. E ali, irmão, a partir daquela hora, Jesus ficou sendo conhecido. Ele ficou, essa palavra revelada que foi edificada a igreja, ele ficou conhecido. Que Jesus Cristo, ele era a rocha. E quem edificasse sobre essa rocha, vai prestando atenção, bateria o vento, sopraria o vento, encheria os rios, mas aquela casa não seria abalada. Por quê? Porque na palavra de Deus, não é em cima de pedra, irmãos. Que em cima de pedra ainda tudo cai. Pode, não tem segurança para as coisas, vem um terremoto e sai levando tudo. Em cima de pedra não tem edificação, mas na palavra de Deus tem. Igual se encontra Mateus 7:24. Glória a Deus. Diz assim: todo aquele, pois, que, vai prestando atenção, que escutas estas minhas palavras, Jesus está falando, e as pratica, semelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha, né? Desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aonde que estava edificada, irmãos? Na rocha ou na palavra? Nas duas coisas, né? Jesus, ele é a rocha, e a palavra é Jesus. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Mas aqui nós temos dois material. Glória a Deus. Aqui nós temos dois materiais. Então cada um, eu quero que você preste atenção nisso, cada um usa na edificação da sua casa, falando a sua casa de morada lá não, tá, irmãos? A casa espiritual. Nós somos a pedra viva da casa de Deus. Se der tempo, nós vamos ver aqui. Está falando da casa espiritual. Dois material e duas construção. Porém, uma construção é na rocha. Porque a pessoa obedece. A pessoa vive a palavra de Deus. A pessoa deita, ele alimenta da palavra de Deus, ele ora a Deus. Ele alimenta todo dia.
da palavra de Deus, aí a casa está fortalecida, irmão. Nós somos templo do Espírito Santo. Não está falando de casa, de barro, de tijolo, de alvenaria, não. Está falando casa, nós como casa do Deus vivo. Amém, irmãos? 2, material. Agora vem o segundo, que ouve, mas não pratica. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compara-o-eis ao homem insensato. O homem insensato é aquele que não está nem aí. Aquele, esses crentes bobos, tá indo lá para a igreja, não sei fazer o que na igreja. Não, eles não sabem que nós estamos edificando a nossa casa, né? Mas eles não vêm. Ele fala assim, irmão, você é evangélico, ora por mim. Olha só, irmão, pega o milagre, mas você tem que saber o santo que fez o milagre. Você tem que saber o santo que fez o milagre. Irmão, eu sou meio pesado de língua, irmãos. Eu não sou de deixar muito para depois, não, dentro da palavra, esclarecer a pessoa. Aí diz assim, o insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios, e sopraram os ventos. E combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Está dando para entender, irmãos? Aqueles que ouvem e praticam, ele está com a casa edificada. Aquele que ouve e não pratica, irmão, pode vir o vento soprar a qualquer momento e cair. Quando fala é grande a sua ruína, que dificilmente a pessoa levanta, tá, irmãos? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Hebreus, me parece que Hebreus 6 fala isso. Depois da pessoa ter provado do maná celestial e ter crucificado Jesus de novo, dificilmente ele volta para a presença de Deus. Infelizmente ou felizmente, é uma palavra que a gente tem que estar recordando, porque a palavra diz que quem está em pé cuida que não caia. E a gente vê, irmão, presta atenção, a gente vê a pessoa brincando com Jesus, irmão. Pisando de novamente no sangue de Jesus, crucificando, pregando na cruz, Jesus de novo, na cruz. Ô, irmão, prefiro não tivesse conhecido Jesus. Mateus, melhor é amarrar uma pedra de moinha. Aqui poucos conhecem moinho d'água, uma pedra assim redonda assim. Fala que melhor é amarrar uma pedra de moinha no pescoço e cair lá na profundeza do mar e virar peixe, carne lá para tubarão, carne fresquinha, filé mignon lá para tubarão comer, para peixe comer. Melhor não tivesse conhecido do que conhecer, depois cuspir no rosto de Jesus. Isaías falou isso. Então, Isaías 8:14. Estou correndo aqui para nós orar. 8:14 de Isaías. Isaías falou muito em Jesus, falou muito em rocha, em Santo de Israel. Diz assim: então eles vos será por santuário. Está falando de nós, tá, irmão? Que nós seremos por santuário de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui, as duas casas de Israel, por armadilha e laços aos moradores de Jerusalém. Porque para quem obedece, irmãos, a palavra,
é rocha, está na rocha. Quem não obedece a palavra, irmãos, está no castelo de areia, serve de escândalo. E é isso que nós não podemos, eu não posso escandalizar o nome de Cristo, irmãos. A igreja do Senhor Jesus não pode escandalizar o nome dele. Eu às vezes fico muito nervoso com isso, irmãos. Deus perdoa. Mas Jesus está voltando e o arrebatamento da igreja, irmão. Será que nós vamos ter tempo de obter o perdão de Deus? Não se julga pelo ladrão da cruz, não. Ah, Senhor, lembra-se de mim quando entrarem no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, não pode esperar isso não, irmãos. É hoje. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pedra de escândalo, rocha de tropeço. Isaías fala mais ainda aqui no 28, Isaías 28, 16. 28, 16. Portanto, assim diz o profeta. Não. Portanto, assim diz o pastor. Também não. Portanto, assim diz o Papa. Também não. Também assim diz o bispo. Também não. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada. Pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aqueles que crêem, não se apresse. Ou tem uma tradução que fala assim: não será confundido. A minha fala assim: não se apresse também. Não se apresse, não precisa apressar com nada não. Não precisa ficar apressado não, irmãos. Jesus vai prover tudo que for necessário para a nossa sobrevivência. E ainda dá para poder ajudar quem não tem. Por quê? Porque nós somos pedra preciosa da esquina, que é bem firme e fundada. Bem firme e fundada. Por que nós estamos bem firme e fundada? Porque nós estamos fundados na palavra. O que Hebreus 4:12 fala? A palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Mas não é essa aqui a nossa continuação do versículo, não. Que está bem firme. Vamos lá. 1 Coríntios 3:10 vai falar que a igreja não precisa mais ou palavra alguma, não acrescentar e nem tirar palavra alguma do evangelho, da boa nova, da boa notícia. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada. É Paulo falando: pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, sobre Jesus. Porque ninguém pode pôr outro, presta atenção, irmão, ninguém pode pôr outro fundamento além de que já está posto, o qual Jesus Cristo. Ele é o único fundamento, irmão. Não falando que tem outro fundamento, que tem um evangelho mais fácil, que tem um evangelho de água com açúcar, que tem um evangelho que pode fazer tudo. Não tem outro, não pode pôr outro fundamento. Apocalipse fala que aquele que tirar ou acrescentar um tio da palavra de Deus considera anátema, maldito.
Agora vamos lá para Pedro. Pedro falou aquela revelação, né? Tão bonita que Deus revelou. Jesus falou assim, não foi o Pai que está no céu, Pedro, que revelou. Não foi carne nem sangue que te revelou. Então vamos para Pedro lá. Pedro capítulo 1 Pedro 2:1. Ai, irmão, essa igreja de Cristo, irmãos. Como ela exige de nós. Diz assim, deixando, pois... Já estão conhecendo Jesus, amém? Amém? Já estão conhecendo quem é Jesus. Não é mais Elias, não é mais João Batista, não é mais os profetas. Agora nós já conhecemos que Ele é o Filho do Deus vivo e aonde a igreja foi fundada. Não que Pedro foi o primeiro papa, mentira. Pedro ele foi apóstolo como João, como Tiago, como Lucas. Ele foi apóstolo do mesmo jeito. Ele não teve outro tratamento, só que nessa revelação dele, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi fundado a igreja. Então, assim, deixando, pois, toda, para participar desse fundamento, dessa igreja do Senhor Jesus, tem que deixar, irmãos. Tem que renunciar, tem que tomar a cruz, tem que mudar, tem que nascer de novo. Aquele que fala mal não fala mais, aquele que briga não briga mais, aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais. Tem que nascer de novo. Nicodemo, você é principal dos judeus. Mas o homem, se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Toda malícia, todo engano e fingimento, inveja e todas as murmurações, tem que largar isso, irmãos. Porque nós somos pedra viva na igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem que deixar. Não pode tudo não, irmãos. Se você encontrar um pregador que sobe em cima de um púlpito e fala que você pode trair, que você pode mentir, que você pode fazer isso, depois da pregação dele, ele tem que resumir, irmão, a pregação de falar com ele. Você pode fazer tudo isso. Tá bom? Você gostou agora? Você quer ficar aqui na igreja assim mesmo? Não é você não, tá, irmão? Não é você não. Eu estou falando que é um pregador que fala que a pessoa pode fazer tudo. Falou assim, mas tem uma coisa que você não pode: entrar no céu. Isso você não pode. Você pode prostituir, você pode mentir, você pode roubar e estar dentro da igreja? Pode. Pode, que nós temos um livre-arbítrio de escolha. Ou é ou não é. Ou a pessoa é de Deus ou não é. Não tem coluna do meio. Não tem coluna do meio. Ou eu acerto a minha vida como acertei há 33 anos atrás, ou também vou viver a vida sabendo que eu vou para o inferno. Tem muitas pessoas, irmão, quando eles chegaram no inferno, eles falam, mas o meu líder falou que eu vinha para o céu, uai. Uai, ainda mais sou mineiro, né? Uai. Agora eu estou aqui nesse lugar de tormento. Irmão, o evangelho não é água com açúcar. O evangelho é poder de Deus. Por isso que Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque ele é o poder de Deus e salvação para todos que nele crê. Poder de Deus, o evangelho é poder de Deus, não é água com açúcar. O evangelho, irmão, ele tem que ser manifestado com libertação, com cura, com libertação, com um novo nascimento, e etc, etc. 1 Pedro 2:3.
diz assim: se é, irmão, esse se aqui é igual Isaías 1,19: se quiseres e me ouvires, ó o Senhor falando, comerei do melhor dessa terra. Tem querer e ouvir. Aí é que fala assim: se é que já provasse que o Senhor é benigno. Ô glória! O Senhor é benigno, o Senhor é bom, o Senhor não tem nada de mal, Ele não é maligno, Ele é do bem. Ele é do bem, Ele só pratica bem. A justiça dele, a misericórdia, a característica dele é fazer o bem, é fazer que todo pecador se arrependa, chega ao conhecimento e se arrependa, para não queimar numa arrependeira no inferno mais tarde, igual aquele rico. Glória a Deus. Só mais um versículo para nós terminar. Agora é o 4, 1 Pedro, primeira carta de Pedro 2,4. Aí manda nós chegar, depois de nós provar que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é o príncipe da paz, que o Senhor é o Pai da eternidade, que o Senhor é benigno. Agora tem um outro conselho: e chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Pedra viva, irmão. Nós somos pedra viva, irmãos. Nós somos a palavra viva. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito, irmãos, que nós somos salvos. Ele testifica no espírito do homem. Não é na alma, porque a alma é a razão, é o intelecto, é a vontade, é essas coisas, mas testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus e que o nosso nome está escrito no livro da vida e que brevemente o Senhor vem nos buscar, porque nós fazemos parte dessa igreja viva, essa igreja revelada, que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Quantas pessoas conhecem a história de Jesus, mas não conhecem o Jesus da história? Nunca teve uma intimidade com Jesus, um companheirismo. E Amós 3:3 diz assim: não andarão dois juntos se não tiver de acordo. Se nós não tiver de acordo com a palavra de Deus, nós estamos longe de Deus. Jesus Cristo, Ele disse, João 14:21, Ele diz assim: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Aleluia. Coloca sobre os seus pés. Faz a sua oração. Vai descer fogo neste lugar. Vai descer fogo santo neste lugar. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Faz a sua oração, ou sentado, ou em pé, ou enjoelhado. Mas fala com Deus, que Ele é o bem maior, Ele é o bem maior não, que Ele é o único bem que você tem. Rasga o seu coração para Jesus nessa noite. Chama Ele para fazer morada. Manda a tristeza embora. Sai para a tristeza. Na minha vida você não terá moreza. Sai para a tristeza. Na minha vida você não terá moreza. Vem. Chama a alegria agora para a sua vida, para dentro da sua família que está todo triste. Vem a alegria. Pode entrar, fica à vontade. Faça parte do meu dia a dia. Vem.
vem alegria. Pode entrar, ficar à vontade, faça parte do meu dia a dia, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Oh Deus, Criador dos céus e da terra, que honra a Tua palavra, Senhor, que ela não volte vazia, meu Pai, porque a Tua palavra está, meu Pai, acima de todo o Teu nome. Ah, Senhor, vem neste momento, meu Deus, vem suprir a necessidade desse filho, dessa filha, meu Pai.